Pra jogar. O Flamengo, mais um jogo, ele não entra. O Flamengo poderia fazer diferente. Desse jeito aí. Claro. Convencer os 12 e 13 que não vão pra Copa, falar, vem cá, toma até um guaré-guaré, porque não falta, né? Lá não falta. Toma um guaré-guaré a mais, viaja bacana aí, volta, dá um gás e depois, você vai curtir mais 20 Copa, dias. mais. Vai parar 50 dias. Vai parar Os 40 times ótimo jogador, é ótimo reforço. Eu acho que tem tudo para ser o grande destaque no futebol brasileiro. Tem qualidade para isso. Mas precisa trabalhar com o novo grupo, precisa se encaixar no sistema tático. Não. Ele tem toda a razão. Fala comigo, seus mitos é nação bom. Olha, hoje o dia não tá muito legal não. Perdemos a final da Supercopa do Brasil ontem, independente se é, entre aspas, pré-temporada e toda a questão física e tudo mais sabendo que não tá passando. E tá sendo difícil lidar, mas a mídia repercutiu bastante. Tem um Zinho falando sobre o Paquetá e eu concordo com muita coisa que ele falou aqui. E eu também quero aqui me posicionar no final do vídeo, também quero muito saber a opinião de vocês, ok? O planejamento foi feito errado, não foi? Enfim, deixa aqui nos comentários, tá bom? Os créditos de cada canal para achar o vídeo mais dinâmico, eu vou deixar nisso, cadê de cada vídeo, eu vou lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Compre também os produtos do Mengão aí para fortalecer o meu trabalho, deixa o likezinho também. Ótimo jogador, é ótimo reforço. Eu acho que tem tudo para ser o grande destaque no futebol brasileiro. Tem qualidade para isso. Mas precisa trabalhar com o novo grupo, precisa se encaixar no sistema tático. Eu volto a dizer, a posição que ele entrou hoje, o setor que ele atuou hoje, meia pelo lado direito, o Felipe Luiz fez um 4-4-1, deixou o Plata centralizado e ele veio ser o cara pelo lado direito, o Arrascaeta com movimentação pelo lado esquerdo e os dois volantes ali, o Pulgar e o Jorginho. Né, sem a bola você via ele toda hora tentando vir para marcar o Bidu. Para mim não é a melhor função dele, né, a não ser que haja bastante treinamento tal. Eu prefiro o Paquetá como um segundo jogador de meio, ele com o Jorginho, ele com o Pulgar, ou ele no lugar do que o Arrascaeta joga, centralizado, quiçá pelo lado esquerdo também. Pelo lado direito é a posição que eu menos vi ele jogar, meia pelo lado direito, e ele não entra bem, toma algumas decisões equivocadas. Acho que teve momentos que ele podia chamar a responsabilidade para ele quis passar a bola para o Arrascaeta, sabe, essa coisa de saber que o Arrascaeta foi o grande jogador dos últimos anos, é a grande estrela. Teve momentos que ele poderia arriscar, ele tentou passar para o Arrascaeta e errou os passes, normal de quem está desentrosado ainda. E também entrou num time com um a menos e com outro time melhor postado, melhor organizado. Então, para ele também render, num dia que o Flamengo está muito abaixo e que o adversário está muito bem compactado e marcando. Não sobrou muito espaço para ele. Mas caiu no pé dele a bola do jogo para o Flamengo. E ele falhou, né? Pela expectativa que se tem, pelo jogador de seleção que ele é, pelo grande jogador que ele é, o craque não pode perder um gol desse. Então, ele não fez uma boa estreia. Fez uma estreia ruim. Estava sendo um pouco mais time, tipo, foi o Corinthians até à vontade demais num jogo decisivo. E aí eu acho que dá para entender. Eu discordo de parte da coletiva do Felipe Luiz, mas quando ele fala que alguns erros são semelhantes aos de 2025, eu entendo quais são os erros. Acho que ele poderia especificar um pouco mais para parecer também que o trabalho não evolui. Só que talvez você não tenha uma Arrascaeta no seu modo, eu diria, Rafael Praz, modo Prime. O que é isso daí? Ele que inventou o Prime, esse negócio de Prime. Foi o Celso que muito bonito. O primeiro a usar. O modo Prime do Arrascaeta talvez ainda não tenha neste ano. Não estava bem no meio de semana, não estava bem. Esse depende só disso. O resto do time não ajuda e onde funcionava, que era a defesa, não funciona também. E o Flamengo parecia que não estava em campo ontem. Então, Edu, é muita coisa dando errada para um time que sucumbiu para uma diferença técnica que existe entre Corinthians e Flamengo. Então, assim, quando o Prates fala em justiça, em merecimento, seja a palavra que você queira usar, o Corinthians parecia que estava muito mais ali naquela final do que o Flamengo de ontem. E a gente já tinha sinalizado isso quando o Flamengo joga a estreia do Campeonato Brasileiro e todo mundo dava o São Paulo de um nobre colega nosso que está aí de volta. Verdade, ele falava, é zica reversa. Porque o São Paulo tá mal, mas o São Paulo, meu irmão, ele entrou para jogar. O Flamengo, mais um jogo, ele não entra. Vai ter que jogar todas. Todas as questões. Agora aí. O Felipe vai ter que se virar aí. Exatamente. Né? Sim. Porque se a cobrança é para um, o pau dá no Chico, tem que bater em Francisco também agora. Sobre o planejamento, só o meu pitaco.
do Flamengo. Eu acho que o planejamento não foi ruim. Ruim foi a execução. Os caras do Sub-20 tomar 3 cacetadas em 3 jogos. Vamos lembrar, esse time do Sub-20 foi aquele que conseguiu coisa que ninguém conseguiu fazer em Mirassol na última rodada. É o time que foi campeão da Libertadores, do mundo, não sei do que lá e tal. São os mesmos caras. Começaram errado. Eu discordo, mas eu entendo o seu ponto. Eu acho que a questão foi esticar a folga de todo mundo, inclusive da comissão técnica. Mas no final vai dar certo, porque o Flamengo vai se classificar, gente. Não, mas é porque se der certo é porque mais sorte do que juízo. Então, um monte de resultado. Eu sei. O Flamengo começou o Campeonato Brasileiro que ele defendia o bicampeonato essa que é a questão. mal preparado. É isso aí. E deu pra ver isso no Morumbi. Certo? Então você... E já a questão eu acho que é essa aí. Essa só o essa. Jorginho não tá inteiro. Não adiantou nada fazer o certo no estadual se você vai jogar na estreia do Campeonato Brasileiro e o cara mal. Os caras não Então aí o Vester foi brilhante. Eu não tinha pensado nisso. Fiquei pensando, mas como o Flamengo poderia fazer diferente? Desse jeito aí. Claro. Convencer os 12 e 13 que não vão pra Copa, falar, vem cá, toma até um guaré-guaré, porque não falta, né? Lá não falta. Toma um guaré-guaré a mais, viaja bacana aí, volta, dá um gás e depois, você vai curtir mais 20 Copa, dias, mais. Vai parar 50 dias, vai parar os 40, times vão né? ficar 30 e pouco fora do CT. Eu vou te dar 3 semanas, 2, você vai tirar 15 agora, mais 3 semanas, você vai ter 5 semanas de férias. Então já programa na Copa do Mundo, entendeu? A gente faz um acordo aí com a CVC, manda a família toda pro lugar que vocês querem ir, porque isso aqui não falta. Você ia ter 12 Tava resolvido, não tinha pensado legal nisso. Pra caramba, gente, caras bons, ou é ruim o Vitão, ou o time que eu montei, Royal, Vitão, Bruno Henrique, Luiz Adriano. Pra jogar colaria não funciona? Tá de brincadeira? Pô, claro. Não é pra ganhar dolaria, é pra ganhar ritmo. Pra ir fazendo parte da pré-temporada. Para estarem bem contra o São Paulo e contra o Inter agora. E aí você põe 2, 3 no meio de campo numa condição assim e o Arrascaeta um pouquinho abaixo, tá tudo bem. E aqueles que voltaram antes por conta da pressão institucional para jogar contra o Vasco, eles estavam bem contra o São Paulo. Então é curioso e aí, os caras jogaram contra o Vasco lá e jogou bem. Quem estava melhor, quem voltou melhor fisicamente. E foi a base do time que iniciou contra o São Paulo, ele iniciou bem. Quando ele foi colocar o Jorginho Arrascaeta, que a gente falou, ele perdeu o jogo com o Jorginho Arrascaeta. Sabe o que entra? Aí o Arrascaeta olha pra você e fala, deixa eu te falar. Tá com 70 mil pessoas no estádio, vale um troféu, você vai me tirar? Você não tira, amigão. Não tira. Então, não, no olho você não tira cara desse tamanho. O Jorginho falou, meu amigo, eu tô bem, eu vou pro jogo, hein? Olha o estado do jeito que tá. Eu vou jogar, tá? O Brasil inteiro assistindo. É difícil convencer esses caras num jogo assim, ó, vai jogar aí o Alan, vai jogar... Não vai. Milton, bom, a parada é o seguinte, né? Eu nem vou entrar na questão de planejamento. Agora, obviamente, o que tá pesando muito contra o Flamengo é a parte física, o que acarreta diretamente também na parte técnica. Contra o São Paulo é uma excelente partida onde a gente tem os dois parâmetros. Porque contra o São Paulo, no primeiro tempo, mais que o Flamengo entrou mais reserva, mas o Flamengo entrou com o melhor time, né, teoricamente, fisicamente falando. E já no segundo tempo, quando entrou nossos craques, o Flamengo teve uma grande técnica, queda não só física, como também técnica. Arrascaeta, Jorginho e Ortiz estão sentindo muito mal, eles estão muito mal fisicamente falando. Diferente do Plata, do Everton Araújo, que realmente estão muito bem. O próprio Vitão também. Isso que ainda não acarreta muito na questão tática do Flamengo, que marca a linha alta. Quero saber a opinião de vocês.